É um projeto de um tamanho bastante grande para os padrões brasileiros. Esse filme foi uma operação muito grande em todos os sentidos. Ele foi crescendo ao longo do processo, mas crescendo de uma forma coerente, de uma forma, sabe, substanciada. Então, ele foi crescendo porque parecia que aquilo tinha que ser assim. And yes, it is a visual effects film, has a lot of effects. And I knew that it was very ambitious. É realmente uma obra para o cinema nacional, então de uma dimensão e de uma proporção um pouco diferente, maior do que vem sendo realizado. Eu acho que os esforços foram muito grandes da parte dos diretores, de produtores, de elenco, enfim, de toda a parte técnica. É uma forma da gente sentir que esse trabalho está sendo muito, muito cuidado nos mínimos detalhes. Pra gente, pra mim como atriz, então, isso é um privilégio. Eu acho que vai ser realmente um marco, porque as pessoas não sabem como é que está sendo feito, a surpresa vai ser enorme. O grande barato é você juntar essa salada inteira em locais complicados e tentar criar novos desafios. Uma série de cenas que é aquele tipo de cena que ninguém entende nada. A gente cobriu praticamente todo o monumento dos pracinhas. A gente usou croma na época da guerra, botando 400 figurantes atrás de um mega pano azul. Os avanços tecnológicos para realizar e viabilizar uma obra como essa foram muito grandes nos últimos anos. Então, o que há 5 anos parecia impossível ser feito, hoje, mesmo com muito esforço e dificuldade, a gente consegue fazer. É óbvio que no final você está exausto e no final a gente tinha mais um desafio que era filmar o Aeróbus. Isso deu tanto trabalho. Vem, gente, tô esperando vocês pra fechar o ônibus, vem! Cortou? Cortou! Conseguiu. E como é uma coisa nova que a gente nunca fez no Brasil, a gente aprendeu a fazer, na verdade, com profissionais que já têm muita experiência nisso, como o fotógrafo, o Lee Steiger, e o pessoal do Canadá, da Intelligent Creatures. This has been on my wall since I arrived, and this is our city layout. As you can see, there's lots of green. Estamos passeando por nosso lado. So here we took and kind of wrote a mask and gave it basically a look of an overexposed spirit. The results look great so far, and 4 more weeks and we'll have a finished product, and yeah, can't wait to see this on the big screen. Hoje é um dia bom para palhaçadas. Essa é minha família, viu? É tudo gente bem, viu? Pode não parecer, mas é. Essa descontração é fundamental. Isso é o que acontece quando dá branco no ator, tá vendo? Ó. Fala alguma coisa? Fala, Renato! Pra mim tá muito difícil.
Und ich bin der einzige Schauspieler, der Deutsch spricht. Aprenda uma coisa, tudo que a gente fala é mentira. Vaga diz assim, atenção, câmera, ação, ela já tá chorando. Go. Oh, I love that. Corta. Você não se machucou, cara? Você não bateu, você só tropeçou. Técnica de rolamento, assim, terças e quintas, às 7 da manhã, a gente rola. Se ficar muito ruim, você já abafa o caso, né? Que isso. I have not had so much fun on the set actually in many years. A previsão do tempo é de sol com momentos nublados. Possibilidade de praia é enorme. É o frio, é muito frio. Ele causa isso nas pessoas, sabe? Agora o teste final. O sorvete derrete a menos 20? Não derrete. Toronto é isso aqui. Sol. Calor. Enfim. Tudo no nosso coração que a gente está lembrando do Rio de Janeiro. And I think that's so important to have it, because we work long hours, it's tough, as you know, it's like you want to be comfortable on the set with, you know, and so this year was an exceptional experience. Sausage in the barbecue of Woolies house. Should have had that chicken. Não adianta querer falar como carioca fotos, não, que você não engana. Você fala assim, vamos fazer umas fotos. Divertir a valer. Não me entrega. Sinto muito, mas vamos filmar agora. Ok, atenção. Ação. O filme conta a história do André Luiz, que desencarnou sem conhecimento nenhum do que era o plano espiritual. Ele acaba ficando perdido numa zona na espiritualidade que a gente chama de umbral, até que chega um momento que ele não suporta mais aquele sofrimento todo que ele está passando e ele pede ajuda. e o filme vai mostrando cada passo dessa evolução dele. E tem muitas pessoas importantes que passam por ele nessa história, que ajudam ele de alguma maneira, com quem ele aprende. Então a trajetória dele é mais ou menos essa, até sua caminhada em busca da luz, como todos nós, e colocar os seus conhecimentos a serviço de todos. Tá chegando a hora, cada vez mais a gente vivencia as aventuras, a trajetória do André Luiz. A gente atravessa pelo umbral com ele, a gente sofre com ele, a gente sente saudade da família dele. A gente vai ser resgatado por Clarencio, entrar pelos portões da cidade, atravessar a muralha de nosso lar. Seja bem-vindo ao nosso lar. Encontrar os hospitais, o Ministério da Regeneração, o Ministério da Comunicação, ver o Palácio do Governador. A gente vai trabalhar nas câmaras de retificação. Corta.
A história de Nosso Lar é uma jornada de superação, é uma jornada de amor, é aprender a amar ao próximo como a si mesmo. É hora de se apaixonar por essa história, é hora de vivenciar, aprender e curtir junto com o Dr. André Luiz. A gente espera vocês lá. Capítulo à parte, né? Já foi chamado de purgatório, já foi chamado de tantas outras coisas. Olha isso. Quando eu cheguei no umbral pela primeira vez, assim, e eu olhei e falei, 2 super guindastes, refletor para tudo quanto é lado, e eu pensei, falei, caramba, o que a gente inventou, né? O primeiro desafio é você poder enxergar isso aqui, desse tamanho, dessa dimensão, como umbral. O umbral é o contraponto do nosso lar. É tudo denso, uma ausência de cor, uma ausência de leveza, é totalmente contraponto. E esses personagens que ficam no umbral, eles ficam meio teatrais, sabe? Assim, os recursos que eles têm são mais o lixo, é um deserto, né? Assim. E eles perdem o parâmetro também de como até mentalizar a figura deles. Na cena do umbral, o figurino nos ajudou muito, né? O caminho foi encontrar quem foram essas pessoas na Terra, criar essas pessoas, o arquétipo dessas pessoas e o figurino delas, de como elas eram na Terra, e destruir, de certa forma. A própria natureza morta que compõe o cenário também sofre, também passa por esse desconforto. Cada um tinha uma visão do umbral. Tinha os geysers, não, mas não tem geyser, é fumaça assim, não, é fumaça assada. A gente usou 6 tipos diferentes de fumaça no umbral. 6, eu nem sabia que existia. O filme vai contar que depois que você desencarna, dependendo de quem você for, das suas ações, do que você quiser, você pode ser levado a dimensões que não vão te fazer bem, porque é o resultado de suas ações. Porém, ninguém pode garantir nada para ninguém. Ninguém conhece a história das pessoas por completo. Silêncio, vamos rodar! Aqui nós estamos numa das locações mais bacanas que o filme vai ter. A gente tinha que ter uma muralha enorme que mostrasse que essa cidade ela é protegida. E o livro explica que ela é protegida pelos ataques dos umbralinos. Nossa muralha ela começou com 20 metros, depois ela passou para 40 e agora tem 80 metros de muralha real construída, mais o que vai ser acrescido digitalmente. Esse padrão, né, de cenários, isso eu acho que nunca foi feito, assim, não tenho conhecimento disso. Nós temos blocos de aproximadamente 70 centímetros de altura. Daí para cima nós fomos diminuindo para dar a sensação de perspectiva. Nada melhor do que você fazer uma ilustração em cima de uma foto para que o desenho seja próximo, muito próximo do que você quer. Voar lá. Literalmente essa locação foi um grande desafio, como se fosse uma grande muralha mesmo, né? Eu acho que uma locação como essa, para esse filme, ela é inspiradora também, é muito inspiradora. O maior dia foi o dia da muralha. Foi um dia que a gente teve uma equipe extra imensa de maquiagem e de figurino, porque era um figurino de época, era a roupa da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha equipe de efeito. Eram tendas de circo, era uma mega estrutura, né? Foi uma guerra, foi uma operação de guerra. Esse dia foi muito grande mesmo.
Acho que esse era um dos dias que eu mais esperava da filmagem. O elenco muito envolvido na cena, os figurantes envolvidos. A gente realmente sentiu uma cena de resgate, de amor. E hoje eu achei o dia mais lindo de todos, certamente. Então vamos convidar todos para serem bem-vindos ao nosso lar. Vem, bem-vindo. O filme, ele se passa no planeta Terra, no umbral e no nosso lar. Então são 3 universos diferentes. Todas as locações da cidade, elas vêm colorir um pouco do que é a vida no mundo espiritual. A gente aproveitou algumas coisas que são pertinentes a essa arquitetura que existe aqui nesse prédio e fez intervenções como esses painéis de luz, o desenho das macas, né? As fontes de luz que tem nas mesinhas de cabeceira, as luzinhas que ficam acima das camas, que são energias que emanam energias positivas para os pacientes, né? Enfim, tentou dar uma cara, adequar essa locação ao espaço que a gente precisava ter, que correspondesse ao hospital que a gente idealizou para nosso lar. Aqui a casa do Ulisses, que está com o interior também e que linka com o condomínio. E a ideia é que fosse uma casa mais ou menos da época da Terra, então com características dos anos entre 30 e 40, mas com materiais mais fluidos, quer dizer, você vê que a forma é uma forma romântica, arredondada, mas com cores inusitadas. Essa locação é a casa do André Luiz, nosso personagem principal, nosso protagonista. Tem uma cena hoje que é interna, que é do quarto dele, em 1930. E depois a gente tem uma transformação para a época quando ele retorna à casa, que seria em 1940. Então a casa vai ficar muito rica, muito glamurosa, para a gente tentar demonstrar essa vida do André no período que ele vivia na Terra. Esse prédio faz parte de um dos ministérios dessa cidade. Ele tem uma característica que é a forma dele, que concentra energias, que é a pirâmide. E ele é o prédio do Ministério da Comunicação. Na arquitetura tem muito translúcido, tem leveza na forma, tudo tem que ter uma unidade. Então é como fazer o figurino também ser fluídico. Então o conceito é do conforto, da leveza, do despreendimento e da sensação de voo, né? Por causa da coisa do espírito mesmo. Então você não tem nunca no figurino uma camada só. Você tem uma muito leve, muito transparente, muito translúcida, como foi na arquitetura da cidade também. A luz sempre atravessa essa primeira camada mais. Outro dia eu falei pra Lia Renha que de tanto ela fazer pra mim assim, na minha direção, que é isso? Esse cabelo, esse cabelinho é mais loiro, que eu acabei me apaixonando por ela. Como era uma figuração muito grande, eu tive que armar uma equipe de maquiadores, né? E daí foi em série, né? A gente juntava assim, fazia uma fila, né? E aí os maquiadores iam jogando essa poeira, essa gosma, né? Esse sangue coagulado. O público precisa saber, olha aqui, ó, precisa pensar esse cara que tá em casa vendo make-off, assim, poxa, mas o cara tava gordinho. Olha só, nada disso aqui que vocês estão vendo é meu, é tudo fake, é tudo material que tá colado aqui de efeito especial. Como seria, né, a fisionomia dele, não só dele, quanto da figuração, né, no umbral? Que tipo de maquiagem seria? Eu tive que pesquisar, tive que ir lá na locação para ver que poeira que existia ali, que é para a gente dali mandar fabricar esse tipo de pó, né, que tivesse a mesma textura, né, da pedreira. Toda a parte da maquiagem foi sempre, e a direção de arte nesse ponto foi fantástica, a gente conseguir balancear algo que não era propriamente humano, mas também não era um fantasma. Era alguma coisa que a gente precisava dar uma característica de realidade. Então tudo aquilo que foi feito foi sempre buscando esse tipo de objetivo. Nosso trabalho assim, do visual do filme, né, ficou muito bom e hoje eu já vejo esses 3 universos muito bem definidos. Então essa brincadeira, essa magia do cinema é muito legal, de como os pontos se conectaram
e de como a gente buscou trazer este colorido e trazer tantas informações visuais para que esse confronto com a realidade ele seja o mais onírico possível, que a gente possa colocar o máximo de sonho possível dentro da realidade de fazer cinema. Esse não é um filme como outro qualquer. De tamanho, de dimensão, esse é um desafio bastante bacana, bem grande mesmo, né? Que nós não temos diariamente isso. A gente foi descobrindo o tamanho do filme à medida que a gente foi chegando perto realmente da filmagem. And yes, it is a visual effects film, has a lot of effects. And I knew that it was very ambitious. A gente tem uma equipe enorme de maquinária, de elétrica, de produção, que se revezam montando e preparando as coisas. Então a gente meio que não dorme, né? And then the adventure started. Foram momentos difíceis que você passou aqui nesse set de filmagem com o James. E esses personagens que ficam no umbral, eles perdem o parâmetro também de como até mentalizar a figura deles. Até chegar esse resultado aqui, a gente ficou junto várias vezes, né? Teve um dia que ficamos 7 horas quase na cadeira. Deixa eu ver, André. Oh, muito bem! O Renato Prieto está ensaiando há quase 5 meses já, é uma dedicação incrível. Você fazer o que você gosta é muito bom. E eu vi uma coisa aqui muito legal, o amor com que cada um de vocês está fazendo esse trabalho. Eu tentei usar isso como guia. Muito obrigado a vocês. Eu curto muito o fato de que os atores estão realmente apaixonados. É muito bom ver quando a pessoa curte o que está fazendo, né? This is a difficult film and we just have to have certain things. I mean, number one is a crew that you can function with. I mean, that's why as well, for example, I did bring my operator and my focus puller, especially my focus puller, and my dolly grip, Scott Dryden. Estamos em Toronto, mais uma sessão de pós-produção da Intelligent Creatures. Tem muita gente trabalhando. A cada cena que a gente vê a cidade, nosso lar, todos os conceitos crescendo. Ainda tem alguns ajustes para serem feitos, mas no fundo a gente sempre confiou. E essa confiança levou a gente à frente. I am taking this matte painting and putting it behind him. And then we're gonna put movement in the clouds, and we're gonna add more birds and add smoke drifting through the whole thing. Hoje em dia é muito raro uma produção ter a chance de ter uma orquestra sinfônica gravando sua trilha. Mais raro ainda é ter a possibilidade de ter uma trilha concebida por Philip Glass. Nosso lado tema bem novo. A história de Nosso Lar é uma jornada de superação, é uma jornada de amor, é aprender a amar ao próximo como a si mesmo.
É hora de se apaixonar por essa história, é hora de vivenciar, aprender e curtir junto com o Dr. André Luiz. A gente espera vocês lá. Seja bem-vindo ao nosso